Nossa verdadeira identidade em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. A salvação é pela graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados, declarados inocentes do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhum castigo nos espera. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Fomos santificados, tornamo-nos santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção. Somos puros e santos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Voltaremos à vida na ressurreição. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somos justificados para com Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo, juntamente com todos os outros crentes. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Como também nos elegiu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Somos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículos de 5 a 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fomos adotados como filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nossos pecados foram retirados e estamos perdoados. Efésios capítulo 1, versículos de 10 a 11. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Estaremos congregados sob a autoridade de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos identificados como pertencentes a Deus através do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Recebemos a ressurreição para sentarmos-nos ao lado do Senhor no reino celestial. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos obra-prima de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Cristo nos aproximamos de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Somos participantes da promessa de Cristo. Efésios 3, 12. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, podemos com liberdade e confiança ter acesso à presença de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 29 a 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Somos membros do corpo de Cristo, a igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Recebemos a plenitude de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Fomos libertos da nossa natureza pecaminosa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, teremos a glória eterna. Amém.